Na redação, Wagner Gomes. O delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que comandou a Operação Satyagraha e prendeu o banqueiro Daniel Dantas, pretende processar a Polícia Federal por danos morais. Ele é alvo de um processo interno de investigação. Teve a casa dele invadida e foi afastado do comando da operação. O delegado foi colocado sob suspeita de ser responsável pelo vazamento de informações sigilosas à imprensa. Protógenes Queiroz está aqui no Recife e ontem o delegado fez uma palestra sobre corrupção e o Estado Democrático de Direito na sede da OAB Pernambuco e vai conversar um pouco com a gente agora. Delegado Protógenes Queiroz, a informação de que o senhor vai processar a Polícia Federal é manchete hoje não só no Jornal do Comércio aqui no Recife, como nos principais jornais do país, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, entre outros. O senhor se sente tolhido pela Polícia Federal, delegado? E por acaso tem o dedo do governo federal nessa história? Realmente foi um trabalho de muita repercussão, né, e de uma complexidade muito grande e que atingiu aí uma relação muito forte com altos escalões da República Brasileira. Aí eu não fiz nada mais do que cumprir como o meu dever como servidor público federal, né, mostrar para a sociedade brasileira que a lei vale para todos, né, e que não só pode ser preso pobre, né, nem negro, nem desempregado, nem pessoas mais humildes, né, como está hoje o nosso sistema carcerário abarrotado de pessoas menos favorecidas, né, e isso faz parte do nosso dever, né, como policial, e mostrar que a lei vale para todos, né, vale também para o rico que pratica crime. Eu fiz essa pergunta ao senhor, perguntando se por acaso tem um dedo do governo federal nessa história, porque no último dia 29 de novembro, eu fiz uma entrevista com o ministro da Justiça, Tasso Genro, e citei algumas declarações que o senhor havia feito à época, e o questionei a respeito dessas declarações. Eu gostaria agora que o senhor ouvisse um trecho dessa entrevista, para que a gente possa fazer um comentário logo em seguida. Vamos ouvir, por gentileza. Bom, ministro, ainda em relação a esse caso da Satyagraha, o delegado Protógenes Queiroz voltou a criticar o que chamou de aparato estatal mobilizado para defender o banqueiro Daniel Dantas. Segundo ele, as críticas a seu trabalho nesta operação se devem ao fato de ter descoberto corrupção nas relações do banqueiro com o Estado. Para o delegado Protógenes Queiroz, por mais que queiram desmerecer o trabalho dele, não houve quem negasse que Daniel Dantas desviou bilhões de dólares. E ainda disse o seguinte: toda a investigação revela uma trama que praticamente contaminou todo o aparato estatal. Eu pergunto ao senhor ministro, até que ponto o delegado Protógenes Queiroz está com a razão? Não é uma função do Ministério da Justiça responder declarações públicas de delegado que está sendo investigado. O que eu posso responder a respeito disso é que o inquérito que está sendo feito pela Polícia Federal, esse inquérito oportuno e segundo o relatório, é perfeito tecnicamente, profundo, altamente qualificado, que aliás foi reconhecido por esse delegado em outra declaração que ele deu, que é contraditória com essa que ele está dando agora. Pronto, delegado Protógenes Queiroz, eu gostaria de saber que trama no aparato estatal seria essa, a qual o senhor se referiu, e o senhor concorda com essa declaração do ministro Tasso Genro de que o inquérito é perfeito nessa investigação? Não, o ministro Tasso Genro, né, dentro da linha hierárquica, eu não posso comentar nem entrar no mérito das suas declarações. Agora vai aqui uma posição técnica, né, porque o primeiro inquérito de Polícia Federal, ao qual eu presidi e coordenei o trabalho, a primeira fase, resultou na condenação. A condenação essa é que foi à altura do que a sociedade esperava, uma prestação de contas para a sociedade do trabalho da Polícia Federal e que a justiça brasileira, assim, com muita dignidade, muito respeito às leis, né, e até muito respeito à sociedade e ao país, e soube decidir com total isenção e com um nível de capacidade técnica muito elevado, né? Agora, a segunda fase da investigação, que se diziam que o inquérito estava sendo refeito, né, que não tinha nenhuma condição técnica, se não tivesse condição técnica não resultaria em condenação, né? E mais, o segundo relatório da segunda fase ratificou todos os dados coletados na primeira fase. E o meu colega próprio, Ricardo Salles, disse que não estava sendo refeito o inquérito, apenas estava aprofundando a investigação. Né? Então, essa é a verdade dos fatos. Essa é a verdade dos fatos. Agora, em relação a uma trama
né, engendrada, né, num nível ainda até então desconhecido, existe. Existe porque em toda a história da Polícia Federal, nenhum delegado de Polícia Federal que presidiu um inquérito muito complexo, um caso muito complexo, do modo que eu presidi, e que ao longo da minha carreira eu presidi tantos outros inquéritos, nunca a Polícia Federal abriu nenhum inquérito a seguir contra nenhuma autoridade policial, né? Então isso é um despropósito. Isso é um despropósito. Ninguém nunca respondeu a vários processos disciplinares imediatamente, com a celeridade como foi imposta dentro do Departamento de Polícia Federal. Isso é de se estranhar. Mas isso já está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, né? E logo, logo a sociedade vai conhecer as razões que impingiram essas pessoas a realizar, a se portar de maneira duvidosa, né? Evidentemente, faz parte de uma minoria que está comprometida com outros valores dentro do cenário da República, né? Então, são outros valores que essas pessoas estão comprometidas, e isso faz parte da minoria, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso. Agora, a respeito do comentário em si, do mérito, né, sobre as declarações do excelentíssimo ministro da Justiça, Tasso Genro, eu não posso fazer nenhum comentário, e sim respeitar a posição dele enquanto ministro da Justiça. Quais interesses estariam por trás disso que o senhor chama de aparato estatal, delegado? Existem interesses poderosíssimos, né? O bandido Daniel Dantas está aí na República executando, né, todo esse trabalho, né, de forma obscura, de forma duvidosa aí, ao longo de 20 anos na República. Existem muitos dados ainda a serem investigados, né, e são dados que comprometem várias situações ao qual eu não posso detalhar por questões de sigilo. Para encerrar, delegado, o senhor tem recebido do pessoal manifestações de apoio por todo o país. Aí, o senhor tem alguma pretensão política para os próximos anos? Não, nenhuma. A minha pretensão é de permanecer como delegado de Polícia Federal. Eu sou candidato, sim, a carcereiro do bandido Daniel Dantas na primeira penitenciária que ele for cumprir pena. Isso aí dentro do exercício das minhas funções como servidor público federal, né? Agora, nenhuma pretensão política. E o PSOL é um partido que não está sozinho nessa luta, né? Hoje já existem vários outros parlamentares de diversos partidos preocupados com o combate à corrupção, não com questão política, né? Nós não discutimos questões políticas, até porque eu sou um servidor comprometido, né, com a causa pública, em que a minha maior contribuição é como delegado de Polícia Federal, como investigador. É por isso que eu trilhei nesse caminho aí ao longo de 10 anos, né? Então, hoje eu já tenho, né, um quadro bem amplo, né, nesse sentido, em que participam alguns senadores importantes e que dignificam o Senado no Federal, né, já discutindo instrumentos que facilitem o combate à corrupção, como é o senador Zé Neri do PSOL, o senador Eduardo Suplicy do PT, o senador Pedro Simon do PMDB, o senador Wellington Salgado também do PMDB, o senador Romeu Tuma do PTB, e ainda anteontem encontrei com o senador Inácio Arruda. Ele me prestou solidariedade e disse que pretende também, né, ombrear nessa luta aí no combate à corrupção, a fim de facilitar a criação de instrumentos legislativos que venha proporcionar aí, a facilitar o trabalho no combate à corrupção no Brasil. E um desses instrumentos seria aí a transparência, né? Eu pugnei, né, fiz uma proposta no sentido de que não tenha sigilo quando os crimes praticados for praticados por servidor público, agente público, envolver órgão público e dinheiro público. Então, se o dinheiro é público, não se tem que ter sigilo, né? Então, a sociedade brasileira tem que conhecer esses dados e compartilhar esses dados com outros órgãos, né? Os parlamentares hoje são obstados, né? Eles são impedidos de ter acesso a dados sigilados da Operação Satyagraha, dados financeiros, dados fiscais, que muito interessam ao parlamento brasileiro. Então, hoje eles não podem
compartilhar com esses dados, porque existe uma lei que protege o sigilo dessas informações. Então, essa lei é uma lei que precisa ser revogada, precisa ser discutida no Congresso brasileiro, e que esses dados sejam compartilhados com autoridades competentes. E que a sociedade brasileira venha conhecer. Eu, como cidadão, eu quero conhecer, né, para onde foi o dinheiro que foi desviado, né, o que gerou aquele dinheiro sem origem, né, e que está sendo alvo aí de uma progressão criminosa muito grande para o país, causando um prejuízo social muito grande. Então, isso é que é importante discutir nesse momento político, né, histórico no Brasil que nós estamos vivendo. Ok. Muito obrigado, delegado. Ouvimos na primeira página o delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz.